Vamos falar um pouquinho sobre o Hora Skin. Queria trazer aqui as impressões de mais ou menos 2 anos de convívio com o Hora. Estamos trocando de carro e queria fazer um vídeo de despedida do Hora e falar como é que foi a convivência aqui, como foi o convívio com ele depois de uns 2 anos, mais ou menos. Não vou falar aqui de aspectos técnicos, né, de ficha técnica, porque a internet já está cheia disso. Mas queria falar como usuário, né? É o carro da minha esposa, o carro da família aqui, o elétrico da família. E para quem quer comprar, quem pensa em comprar, a gente sempre procura vídeos de usuários reais, né? Que usaram o carro e tem alguma coisa para falar. Não só aqueles vídeos de jornalistas que testam o carro o tempo todo. Eu, pelo menos, procuro vídeos de usuários reais, né? Porque é muito bom ter esse feedback. O que eu posso falar do Hora, gente? É... Nós nos arrependemos de ter comprado? Não, não. A gente está trocando de carro justamente por uma questão de autonomia, por não ter também um carregador em casa, porque prédio em Águas Claras aqui em Brasília, né, não são todos os prédios que nós podemos instalar carregadores. Mas ainda assim convivemos 2 anos sem perrengue, né? Principalmente aqui por causa da GWM em Brasília, do grupo Jorlan, que cede os carregadores rápidos ali 30 minutos para a gente carregar à vontade, né? Uma vez por dia, claro. Mas os compradores podem carregar à vontade. Então, minha esposa e eu, a gente ia carregar mais ou menos ali uma vez por semana na Jorlan, no CIA, no aeroporto. E foi assim que a gente passou 1 ano, 2 anos com esse carro. E a gente sempre quis, não é assim, a gente não está pagando para abastecer dessa forma, mas a gente queria muito ter o carregador em casa, né? Mas como não é possível, né, pagar 99 centavos no quilowatt, né? Aqui a gente tem a bateria de 48, então assim, uma carguinha que você roda aí por volta de 280 quilômetros aqui no skin, tá, gente? Não sei, tem gente aí que relata uma autonomia maior, né? Pode até ser, a gente não deixa realmente acabar, mas em alguns percursos ali, indo para Goiânia, indo para Anápolis, eu vi que a bateria chegou por perto aí de 280 quilômetros, né? De autonomia. 300 eu acho que andando muito na manha, ele deve chegar perto disso, né? E justamente por essa questão aí da autonomia, a gente está trocando de carro, vai pegar um outro híbrido, que eu já tenho, um King, né? Que é híbrido, eu adoro. Nossa, às vezes 3 meses sem abastecer e muito luxo, muito conforto, muita economia e muita potência. Adorando o carro, estou em lua de mel com o carro. E aí estamos fazendo aqui do Skin e o que eu tenho para falar do Skin e da GWM, né? A GWM, gente, quando a gente chega na concessionária, a impressão que dá é que você está em uma concessionária ou uma marca muito diferente mesmo da BYD, né? Eu gosto muito dos produtos da BYD, não tenho o que reclamar, né? Meu King não deu problema ainda para eu requisitar um pós-venda, uma garantia e não ser atendido. Mas na GWM a gente tem aquela sensação gostosa de que o atendimento é mais direto, tem um atendimento, vamos dizer, menos genérico. Parece que você está falando com uma pessoa que está realmente preocupada com você. E na BID, pelo volume de vendas, a gente não vê isso, né? Não é a mesma experiência. E sobre o carro especificamente, né?
carro está fazendo aqui, está com 20.400 e poucos quilômetros rodados. Acreditem, nessa quilometragem, a primeira revisão é com 24 mil quilômetros. Com 12 mil quilômetros a gente faz uma verificação e o rodízio dos pneus, a concessionária faz isso sem custos, né? De vez em quando podem oferecer ali alguma coisa, uma troca de filtros ali da cabine, alguma coisa assim do tipo, né? Alinhamento, balanceamento, aí sim é por fora, mas é a critério do cliente também. Então, assim, gente, ainda falta 4 mil quilômetros para a primeira revisão oficial e o carro não apresentou absolutamente nenhum problema, zero problemas, zero problemas de suspensão, zero problemas eletrônicos, nada, nada, né? É um carro que anda só na cidade, né? Não é um carro. Todo mundo que critica elétrico e está querendo ter o elétrico como carro principal da casa, não façam isso, não recomendo, porque aí você vai entrar para a lista dos que falam mal de elétrico, né? Vai ser mais um. Não recomendo, tá? Tá chegando aí alguns elétricos que têm autonomia maiores, assim, e que as pessoas às vezes se programando muito viajam, mas se você se programar é possível sim, né? E, e ok, sem problema, né? Se você tiver muito tempo, fizer uma programação muito bem feita, é possível sim viajar com elétrico. Mas voltando aqui para a questão do hora, né? O que a gente gostou e o que a gente não gostou? Gente, para quem tem um BID, conviver com essa multimídia e com esse sistema, né, operacional aqui da multimídia é muito cansativo, tá? Eu acho que é uma reclamação assim da maioria dos chineses, não é coisa da GWM. Mas o alerta de permanência, de emergência de permanência em faixa é irritante, o volante tremendo, você tem que ir ali e desligar. Tem gente que fala assim: nossa, você não precisa fazer isso, você liga a seta que o carro não vai mexer o volante, não vai te trazer de volta para o centro da faixa. Gente, em Brasília, todo asfalto é ruim, tem remendo. E quando não tem carro atrás, eu olho no retrovisor, claro, não sou responsável de ficar comendo ali a faixa do outro. Mas quando eu olho no retrovisor não está vindo nenhum carro, eu fico desviando de buraquinho e isso tremendo ali o volante, como se você estivesse fazendo uma coisa e o carro querendo fazer outra. Isso é irritante. E a central, você pode desligar essa função, tá? Você entra em menus super confusos. Ah, não é confuso, eu acho direitinho. Entra no BID, dá uma olhada ali como é que é. Fácil e intuitivo. Aqui não, toda vez. Eu tô 2 anos convivendo com o carro. Tem hora que eu não encontro, porque não é nem um pouco. é, não é. Não é algo automático, não é uma lista lateral ali né, com menus e submenus. Então tem duas abas de configuração, né? Quem tem GWM ele sabe. Então assim é confuso, tá? E você desliga determinados sistemas ali de alarme e quando você desliga o carro ele não salva aquela configuração. Então isso é muito irritante, muito, muito, é chato, né? Meu King não tem isso. É bom também, né? Porque não tem hadas, né? No caso do meu é o 25, não é o 26. Talvez até o 26 eu tenha que fazer ali eu teria, vamos dizer assim, a mesma preocupação, né? O mesmo incômodo. Mas tirando isso, gente, o que a gente nota aqui do Hora é que ele tem uma suspensão, um curso de suspensão grande, tem uma calibração de suspensão muito gostosa, muito boa, que te passa muita segurança. Então ele é bem firme,
né? Apesar de ser firme, tem um curso de suspensão muito grande. É, é a sensação de estar num SUV. Eu nem gosto muito de carro alto, mas se tem uma coisa que um SUV, um carro alto, te passa de bom, né? Tirando ali o prejuízo que você tem na estabilidade, é essa coisa de você não se preocupar muito com buraco, com quebra-mola, esse tipo de coisa, né? E aqui a gente vê um custo de suspensão muito bom, uma suspensão muito bem calibrada. E, gente, uma suspensão e uma construção do carro com tanta qualidade que com 20 mil quilômetros você não escuta. O carro elétrico por si já é muito econômico, mas você não escuta um grilinho no carro, uma peça, sei lá, arranhando na outra, desajustada, mal montada, ou materiais ali que se desprenderam. Nem na suspensão. A suspensão também não faz barulho de nada depois de 20 mil quilômetros, o que é raro, né? Não sei, isso aí talvez a gente só encontre em carros de luxo, carros alemães, que a gente sabe que tem construções, né, boas de verdade. Então, assim, teria de novo? Teria. Se arrependeu de comprar? Não, de forma nenhuma. Carro excelente, né? Tirando esse, essa central multimídia pequena, pouco intuitiva, difícil de mexer no ar condicionado, gente. Os botões são pequenos. Você vê que a tela é muito longe da sua mão, né? Parece que foi uma tela pensada para estar lá para a gente ver, não para a gente ficar mexendo enquanto dirige. Porque a ergonomia não é boa, tá? A tela que eu falo aqui da multimídia. Até aí tudo bem, mas quando você vê que algumas funções do carro, tipo mudar a velocidade do ar-condicionado, mexer no rádio aqui, você troca estações no, no volante, mas sei lá, mexer em algumas coisas na multimídia mesmo, aí você tem que ir ali na central ou mexer em alguma configuração, tem que ir lá na central e é longe, é pequena, né? É grande comparado com os outros carros, tá, mas. E assim, não foi atualizado, saiu uma atualização agora depois de 2 anos, onde a gente imaginou aqui que ia salvar a maioria dos parâmetros. Uma outra crítica que eu faço com essa atualização é que a gente estava na expectativa dele ter o modo de regeneração da bateria, né? No piloto automático, quando você está usando o piloto automático, e nessa atualização não veio. É uma atualização que não é feita via OTA, porque esse carro não é conectado, né? A partir de 2025 horas já vem conectado, então eu imagino que as atualizações serão via OTA, né? Mas aqui por enquanto não, né? No 23, 24, até porque eu acho que ele não tem o toolbox ali para poder estar conectado fisicamente, né? É, mas assim, gente, tirando essa crítica aqui do acesso da multimídia, e dos menus e do tamanho da tela e da falta de ergonomia, o carro é muito confortável, ele é enorme por dentro, ele tem um acabamento esmerado, tá? Você vê que é um acabamento mesmo que você acha que está entrando em um carro alemão, né? Só é comparado a isso porque eu não sei, que das nacionais não vejo, né? Não consigo pensar em nenhuma marca que tem esse nível de acabamento. E uma suspensão muito firme, uma robustez, né, da suspensão. Eu não vou falar robustez mecânica porque você sabe, carro elétrico quase não tem o que estragar, né? Não tem motor a combustão ali na frente. Então, é uma quantidade infinitamente menor de peças móveis, então não tem o que estragar, né? Mas assim, tem suspensão, tem freio, igual os outros carros, e no que ele tem para estragar, gente, é muito confiável, é muito resistente, é muito bem montado. O interior também, muito bem montado.
confortável, elegante, muitos elogios a esse carro, tá? Então, assim, recomendo a compra? Claro, claro, sem problema, né? E talvez essas críticas que eu tenho aqui à coisa da central multimídia é porque eu tenho o BID que nesse sentido arrebenta, tá, gente? Ah, e aqui eu imagino que quem tem Haval, por exemplo, que tem aqui a mesma lógica, vai ter o mesmo tipo de experiência de desconforto que eu estou falando em relação à ergonomia. Aí na BID é diferente, a tela é maior, tá mais próxima da mão. As atualizações que a BID teve para você mexer no ar condicionado com aquela coisa de colocar os três dedos e diminuir a potência do ar, ou seja, você pode fazer isso sem olhar para a tela. Então é muito, mas muito intuitivo. Eu acho que poderia ter coisa parecida nas outras chinesas, porque nisso a BYD arrebenta, né? E mexer no ar condicionado é uma coisa que te traz uma experiência boa durante o dia, né? Quando você não tem a experiência de ter que entrar em menu para mexer em ar, olhar para uma tela pequena para apertar um determinado botão para mexer no ar. Nossa, isso é brabo. Ah, mas Braulio, o carro tem um botãozinho físico de ar condicionado? Tem realmente, tá aqui, ó. Mas é para você ligar e desligar, tá? Mexer nos parâmetros não. Ah, dá para você configurar ali no volante o atalho também para abrir o ar condicionado ali para não ficar procurando menu na tela. Dá para fazer? Dá, mas também você vai ter que olhar para a tela para ver quantos graus está para aumentar, diminuir. Então assim, gente, é o único desconforto mesmo. Vou parar de falar sobre isso aí que estou sendo redundante. Mas é isso, recomendaria? Sim, tá? Sim, carro super agradável. Agora temos aí na linha 25 o BEV 58, né, que tem 10 kW a mais de bateria que esse, então aumenta muito a autonomia, né, consideravelmente. Aqui tem 48 kWh, o BEV 58 tem 58, né, e o GT tem 63, que a autonomia é maior ainda. E, e é isso, galera. Só para falar aqui das impressões, né, do carro, fazer um vídeo de despedida, né? Carrinho muito bom, muito bom. Em termos de desvalorização, nossa, 2 anos depois, esse carro foi comprado por 149 e FIP tá, se não me engano, 128. Eu acho uma desvalorização normal, perto dos carros a combustão, né? Tá entrando negócio aí no outro carro, mais ou menos por esse valor também, tá muito bom. A GWM tem um programa de recompra muito bom também, o carro é muito bem valorizado lá dentro da marca, quem quiser trocar dentro da própria marca vai, sei lá, perder menos, né? Mas não há nenhum tipo de rejeição no mercado em relação ao Hora, não percebi isso em lugar nenhum que a gente foi pesquisar um outro carro, né? Nenhuma outra marca. Então é isso, tá? Só boas impressões. Recomenda? Recomendo. Convívio é difícil, carro elétrico? Nem um pouco. É muito gostoso de andar, principalmente dentro da cidade. Torque instantâneo. Para você que não andou num carro elétrico, tem que andar para ver o que é isso. A sensação é muito boa, tá? Então é isso. Até a próxima.